Banco Central dos Estados Unidos, Banco Central do Brasil, anunciaram suas decisões a respeito da taxa básica de juros. A Reserva Federal, né, como eles chamam lá nos Estados Unidos, ontem anunciou a elevação da meta da taxa de juros de referência em 0,75. Lá eles têm intervalo, né? Intervalo entre as taxas, então ficou entre 3 e 3,25. Qual é a justificativa? Preocupação com a inflação. É a quinta alta promovida pelo Federal Reserve, quinta alta. As duas primeiras foram mais tranquilas, uma alta de 0,25 em março e outra de 0,50 em maio. Em junho, o Fed adotou uma postura mais restritiva ao aprovar o primeiro reajuste de 0,75% deste ciclo. É o maior movimento desde 1994, hein? 94. Faz tempo. E como esperado, segundo o Federal Reserve, a Reserva Federal, novas altas serão necessárias, porque o objetivo deles é puxar a inflação para a meta lá, que é de 2%. E o comunicado da Reserva Federal diz o seguinte: a inflação nos Estados Unidos permanece elevada, refletindo desequilíbrios de oferta e demanda relacionados ainda à pandemia, preços mais altos de alimentos e energia, além de pressões mais amplas sobre os preços. E é bom lembrar também que eles decidiram reduzir sua participação em títulos do Tesouro Americano. Então, o recado que veio do Banco Central dos Estados Unidos para o mundo foi: a inflação aqui continua alta, continua longe, mas muito longe do objetivo, da meta, que é 2% ao ano. É uma inflação acima do padrão médio, né, da inflação americana. Está provocando desgaste tremendo no orçamento das famílias. Obviamente, não afeta os que têm dinheiro, os ricos, mesmo a classe média alta, não afeta de maneira decisiva, importante, relevante. Traz um incômodo outro, né? Pagar mais caro por isso ou por aquilo. Mas é terrível o impacto que provoca sobre os pobres, no orçamento das famílias mais pobres. Isso é em qualquer lugar do mundo. A inflação é sempre deletéria, mas é claro que ela sempre tem o seu efeito devastador na receita das famílias mais pobres. Ela faz desabar a capacidade de compra dos mais pobres, que são, claro, a maioria. Ontem também veio outro recado. Esse do Banco Central do Brasil. E era dia, como todos sabiam, da reunião do Comitê de Política Monetária. E aquilo que se projetava, tanto nos jornais, nos rádios, nas emissoras de rádio, nas emissoras de TV, e também nos bancos, nessa figura mítica, essa abstração, né, que é o mercado, todo mundo acertou que haveria manutenção da taxa atual de 13,75%. E foi o que aconteceu. O Copom resolveu manter a Selic em 13,75%. E essa decisão encerrou uma sequência de altas.
De março de 2021 a agosto deste ano, mês passado, a Selic subiu 12 vezes consecutivas. Foi a mais longa sequência de altas na taxa básica desde 1999, hein? É bom lembrar que em 99, o que aconteceu? Nós tivemos, finalmente, o governo, então era Fernando Henrique, admitindo que a relação cambial estava sendo mantida artificialmente e que a desvalorização do real em relação ao dólar estava represada pelo governo. Uma estupidez, né? Mas essa estupidez ocorreu até porque em 98 houve eleição. Fernando Henrique foi candidato, se reelegeu. Aliás, a reeleição foi aprovada, a Constituição foi alterada com a introdução da possibilidade de reeleição, uma reeleição, para presidentes, prefeitos, governadores, uma única reeleição. No primeiro mandato de Fernando Henrique. E é óbvio, deveria valer para o sucessor de Fernando Henrique. Não para ele mesmo. Mas ainda que tenha havido, digamos, descuido do Congresso, caberia ao Fernando Henrique dizer, olha, o Congresso até abriu a possibilidade, mas vamos deixar isso para o meu sucessor. Ele será o primeiro a ter essa legislação abrindo a possibilidade de ele tentar a reeleição. Eu fui eleito sem que essa possibilidade existisse, então não vou concorrer à reeleição. Isso teria sido a reação ideal. É claro que não ocorreu isso, ele foi candidato e foi reeleito. A reeleição em si não é um problema. Ela, obviamente, como qualquer outra possibilidade legal, ela externa, manifesta, expressa problemas que existem na política brasileira, na Constituição brasileira, no Congresso brasileiro. Ela não é o problema, como alguns sugerem. Ela expressa a existência do problema, a maneira como é tratada, né, por quem quer se reeleger. Agora, com a eleição para ser disputada, o Fernando Henrique e a turma do Ministério da Fazenda, né, porque era da Fazenda, esse pessoal resolveu segurar artificialmente a relação real-dólar. Veio a eleição, ele foi reeleito, começou a haver fuga de dólares. Então, é claro, com a fuga passa a haver menor oferta daquela moeda, a demanda passa a ser maior do que a oferta, e demanda maior do que a oferta, qual é o resultado? Preço mais alto. O dólar se valorizava. Em 99 isso tudo estourou. E houve pressão inflacionária, então houve uma sequência considerável ali de elevação de taxa de juros. Pois bem, agora, os jornalistas, os economistas que trabalham para bancos ou que trabalham para centros de investimento, para empresas de investimento, o pessoal que lida com o mercado financeiro, seja mercado cambial, mercado de ações, mercado de títulos, mercado em geral, e também os acadêmicos que acertaram que a taxa seria mantida, fazem agora uma outra projeção. Que essa taxa de 13,75 será mantida pelo menos até junho do ano que vem. Bom, aqui já um chute, claro.
porque acertar que o Banco Central foi 7-2. O placar foi 7-2. Acertar que a decisão do Comitê de Política Monetária seria pela manutenção da taxa, interrompendo a sequência de elevações, 12 elevações, acertar isso era um exercício de observação, de lógica, de conclusão partindo da premissa certa. Então, não é surpresa que a maioria que resolveu opinar a respeito da taxa de juros tenha acertado, que foi um exercício que exigia boas informações, bom poder de observação, boa análise, e muita gente acertou. Agora, dizer que isso vai ser mantido até junho do ano que vem já é um chute. Porque essas projeções, é igual projeção de começo de ano. O FMI fala, o mundo crescerá 3,72%. Isso é um chute. Como, aliás, disse aqui pra gente uma vez o Delfim Neto, qualquer coisa que se diga depois da vírgula é um chute homérico, de proporções homéricas. E mesmo antes da vírgula, você está partindo do princípio de que aquele cenário que você está vendo não vai mudar significativamente. E só Deus sabe se vai mudar significativamente. Em novembro de 2019, quem poderia afirmar que estava chegando uma crise sanitária mundial? Aliás, 2 anos depois, ainda convivemos com consequências, inclusive perdendo vidas, né? Ainda a gente morrendo, perdas econômicas e sociais gigantescas, imensuráveis. Não dá para medir, né, o tamanho da perda, porque ela prossegue em alguma medida. Inclusive essa inflação que tem crescido em vários lugares, no Brasil não. E por isso o Banco Central resolveu manter a taxa de juros em 13,75, porque a inflação aqui tem caído. Uma queda que parece sustentada, inclusive com registros de deflação, etc. Tá bom. Já nos Estados Unidos, o problema da inflação lá é consumo maior do que oferta. É um desequilíbrio, como disse o pessoal lá da Reserva Federal, um desequilíbrio entre oferta e demanda. E essa é a lei irrevogável da economia. A lei da oferta e da procura. Se a procura é maior do que a oferta, os preços sobem daquela mercadoria. Se a oferta de uma mercadoria é superior à procura por aquela mercadoria, os preços descem. Lógico. E, no entanto, há uma exceção. Há uma exceção. Que é juro de banco no Brasil. O juro o que é? Ele é o custo ali do dinheiro, o custo do contrato, do empréstimo, né? E esqueça a Selic. Porque a Selic desce, a Selic sobe, ela volta a descer. E os juros dos bancos no Brasil continuam na estratosfera. Indecentes, escandalosos. Então, abaixa a taxa de juros, o cara, opa, que legal, agora o empréstimo no banco vai ficar mais barato. Não fica. Aí sobe a taxa de juros, ele fala, ih, vai ficar mais caro. Fica. Fica. Sempre há motivo para manterem essas taxas lá em cima. Ah, mas é inadimplência. Balela. Porque essa taxa indecente de juros dos bancos brasileiros, ela, na verdade, provoca mais inadimplência.
Porque quando você pega o problema geral da inadimplência, alguns de fato não querem pagar, estão nem aí. Mas a grande maioria quer pagar. Quer honrar os compromissos, quer pagar. Só que chega um ponto que o sujeito não consegue. Ele é empurrado para a inviabilidade. E aí ele não tem como pagar. Países fazem isso, pessoas não farão. Quantos milhões de brasileiros estão endividados até o pescoço? Já pagaram a dívida, na verdade, mas quanto mais pagam, mais devem. Isso acontece com países também, hein? Países que buscam, desesperados, recursos no mercado internacional e chega um ponto que não conseguem pagar, já pagaram boa parte da dívida e continuam devendo. É uma dívida que só cresce, mesmo o sujeito pagando serviços, juros, etc. Mas, pois bem, então essas projeções vai ser mantido em 13,75 até junho do ano que vem, é um chute. Não sabemos o que vai acontecer. Vai aumentar o confronto que envolve ali diretamente Rússia e Ucrânia. Eu digo diretamente porque há vários envolvidos nessa guerra. Vai aumentar. Cresce o risco de um embate Rússia-Estados Unidos, ainda que localizado, porque se não é localizado, é guerra nuclear. Né? Localizado. Cresce o risco de um confronto China e Estados Unidos por conta de Taiwan. Cresce, mas provavelmente os efeitos práticos de um e de outro caso serão daqui a alguns anos, não agora. Mas havendo maior tensão, isso mexe com o preço das mercadorias. Mexe com o crescimento de países, portanto, com demanda por produtos. A China vai meter o pé no acelerador, vai voltar a ter aquele crescimento que virou um provérbio, né? O crescimento de dimensões chinesas, PIB crescendo de maneira expressiva todos os anos. Isso vai fazer com que a China precise muito mais de petróleo, que ela vai comprar no mercado internacional, de comida, de minério. Há muitas variáveis, há muitas perguntas, e só Deus conhece as respostas. O homem não domina o que vai acontecer depois de amanhã. Ele não sabe se há ou não um acontecimento hoje que vai mexer com o mercado do mundo inteiro. Hoje, que dirá daqui a meses e meses e meses. E no caso do Brasil, já pós-eleição, pós-posse, né? Não sabemos. Mas de qualquer maneira, só para encerrarmos, é muito esquisito que essa notícia sobre perspectiva de manutenção da taxa em 13,75 seja comemorada. Taxa Selic, hein? Não faz nem cócega lá na taxa do banco. Não, faz nem cócega. Mas é a taxa Selic. Os bancos trabalham com essa taxa nas transações interbancárias. E ela mexe também com a dívida pública. O Brasil não pode olhar para uma taxa de 13,75 e falar, pô, que legal, parou em 13,75, não subiu mais. É alta para burro. E o Brasil precisa hoje desesperadamente de investimento produtivo. É de produção, geração de empregos, salários mais altos, renda média subindo. Isso vai provocar mais consumo vai gerar mais emprego no comércio, no setor de serviços, na agricultura, na indústria, nos fornecedores de insumos vários. Os governos arrecadarão mais, porque a sociedade produzirá mais. E uma taxa de juros alta é inimiga de tudo isso. Porque ela inibe o consumo, ela inibe investimentos. E aqui estamos falando de taxa básica. Se a empresa vai ao mercado, vai nos bancos buscar dinheiro emprestado,
Isso aqui é molezinha. Isso aqui é café bem pequeno. Porque aí estamos falando de taxas vergonhosas, escandalosas, que são impostas aos brasileiros há décadas. Aliás, aumentaram, por exemplo, o juro de cartão de crédito em março, final de março de 2020, quando a pandemia já estava decretada no mundo. Não tiveram o menor constrangimento em aumentar. E aconteça o que acontecer, os lucros exorbitantes, extraordinários, gigantescos do setor financeiro, que enriquece numa economia que empobrece, com salários mais baixos, renda mais baixa. É preciso acionar a máquina de produção, a máquina que gera empregos, que gera riqueza real, que aumenta a renda, salário. E essa taxa de juros básica, a Selic, do Banco Central, é um empecilho para que isso ocorra, Danilo.